Fala pessoal, estamos começando mais um PMcast, o podcast oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu sou a Cabo Bruna, faço parte da comunicação social da Polícia Militar. De antemão, eu quero perguntar se você já segue as nossas redes sociais. Se você ainda não segue, procura lá, @PMESP, @PMESP. Estamos nas principais plataformas das redes sociais. Aproveitando o ensejo, eu quero agradecer também o apoio e a parceria da Carijó Filmes, que está cedendo este estúdio para que esse projeto seja realizado. Estou aqui hoje com a capitão Luciana e o sargento Camargo, do 5º Batalhão de Policiamento Ambiental. Senhores, é um prazer recebê-los aqui hoje e eu vou começar pedindo que os senhores se apresentem e falem um pouquinho sobre vocês. Olá para todo mundo que está seguindo a gente, eu sou a capitão Luciana. Atualmente eu estou no comando da 3ª Companhia de Policiamento Ambiental de Sorocaba, né? Nós somos do 5º Batalhão, sediado em Campinas, né? E eu já tenho a honra de estar aqui no Policiamento Ambiental há 10 anos. 10 anos de policiamento ambiental. De polícia? 20 anos de polícia. Sargento Camargo. Bom dia a todos, aos nossos ouvintes. Eu sou da turma de 2001, estou caminhando para 24 anos de polícia. Na ambiental também estou há 10 anos. Trabalho junto com a capitã Luciana na 3ª Companhia, né, do 5º Batalhão. E esperamos aí poder responder as questões e esclarecer ao povo, né, sobre as questões ambientais. Eu acho que tem muitas dúvidas, né? As pessoas, elas não conhecem todas essas ramificações da polícia, que são muito grandes, né? A gente tem diversos tipos de patrulhamento. Então, vamos lá. Primeira pergunta, qual a origem do policiamento ambiental da Polícia Militar de São Paulo? Como evoluiu ao longo dos anos? Como tudo começou? Olha, a Polícia Ambiental, ela nasceu em 49, então já é uma senhorinha já de uma boa idade. Com muita experiência, né? Nós somos pioneiros na América do Sul. A Polícia Ambiental do Estado de São Paulo, ela é pioneira, né? E ela começou pequenininha, né? Só com um pelotãozinho ali, eram 28 policiais, foi comandada por um tenente e pouco depois, uns 15 anos depois, aqueles 28 policiais já eram mais de 500, né? O Estado de São Paulo sempre foi visionário, sempre se preocupou com essa situação, com essas questões ambientais, né? E assim, ao caminhar sempre foi crescendo o serviço do policiamento ambiental, que era conhecido como Polícia Florestal. Já na década de 70, aquele pelotãozinho lá de 49, já criou-se um batalhão. E também, ainda na década de 70, surgiu outro batalhão. Então, já tinha o 1º e 2º Batalhão, né, de policiamento florestal. Né? Na época, era Polícia Florestal. E já na década de 80, cria-se mais o 3º Batalhão, né, de Polícia Florestal. Cria-se o Grande Comando de Policiamento Florestal e nasce o 4º Batalhão de Polícia Florestal, já cobrindo toda a área do nosso estado. Né? Em 2001, a gente deixa de ser polícia florestal, em virtude de tudo aquilo que a gente serve, né? Todo o serviço prestado à comunidade, somente florestal está muito pequeno, então a gente muda para polícia ambiental. E em 2021, nasce, né, o 5º Batalhão de Polícia Ambiental. Mais de 30 anos depois, né, tendo essa necessidade de ampliação do cuidado com o meio ambiente em São Paulo, cria-se mais um batalhão, que é o nosso batalhão, que fica em Campinas, e a gente cobre as áreas de Campinas, Sorocaba e Piracicaba. Que é uma grande área. Enorme. Muita coisa para fazer, né? Sargento Camargo, qual que é a principal missão do policiamento ambiental hoje? Sim. Eu posso dizer que, a princípio, a missão primordial é garantir o meio ambiente equilibrado, né, para a nossa geração presente e as gerações futuras. É claro que é bem de forma superficial que a gente diz isso, mas o policiamento está enganjado em várias situações, inclusive área rural, área urbana, que muitas vezes a gente tem a falsa sensação que o policiamento ambiental só fica na área rural. Não é isso, a gente cuida também, né, dos grandes municípios, né, das grandes áreas centrais, enfim.
Então, resumindo, é garantir esse meio ambiente equilibrado, né, para essa presente geração e a futura geração. E hoje em dia a gente tem que focar muito nisso, né? Sim. Porque está cada vez mais complicado. Capitão, quais são os principais crimes que o policiamento ambiental combate hoje? Atualmente, a polícia ambiental, o foco dela são os crimes contra a flora e contra a fauna. Desmatamentos, queimadas, né? Nós passamos ali um período difícil em 2024, com grandes queimadas, né? E agora, em fevereiro, estamos no período da piracema, que é aquele período que é proibido, que é o período reservado para a reprodução das espécies, para a perpetuação das espécies, né, da fauna ictiológica. Então, a gente está nesse período de piracema. O que diferencia o trabalho do policiamento ambiental para as outras unidades da polícia? A legislação ela é muito ampla, né, do meio ambiente. Então, talvez o treinamento do policial ambiental ele tenha aquela diferença, né, do territorial, mas são vários aspectos. Por exemplo, estava conversando com a capitão, né, que o nosso infrator, ou melhor dizendo, né, o infrator da lei, ele é diferente do infrator que, quando a gente está no territorial, a gente é acostumado a lidar. Por que eu estou dizendo isso? No território, quando o policial ali ele é chamado para uma ocorrência, quase que sempre, né, não vamos falar 100%, mas ele é aquele infrator da lei que já é contumaz, né, o policial puxa ali a ficha extensa ali do infrator, enfim. E nós não, muitas vezes a gente se depara com aquele cidadão que, por desconhecimento da legislação, por uma cultura que ele vem carregando com ele e tal, ele comete o crime ambiental. E, por vezes ele nem sabe o que está fazendo. Exatamente. Quantas vezes que a gente chega naquela situação lá que o cidadão está falando assim, mas é só uma limpeza por baixo da mata. Tem que ter um jogo de cintura para lidar com isso, né? Porque, enfim, a gente não está tratando diretamente com um criminoso que sabe o que está fazendo, né? Acho que esse é o ponto da diferenciação. É uma grande diferenciação. É claro que, lembrando que o nosso policial ambiental, antes de tudo, ele toma os cuidados, né, de segurança, é claro. Procedimentos operacionais padrão são realizados normalmente, então isso aí não difere do territorial, né? Mas tem essa grande diferença, que nem você falou. Não é aquele criminoso que está ali com aquela ficha extensa e deveria estar preso. Que sabe o que está fazendo, exatamente, né? Fala assim, se alguém me pegar agora, ferrou, né? Não, na verdade, às vezes ele literalmente não sabe. Porque a gente é criado numa cultura que algumas coisas antes não eram um problema e hoje são. Sim. Né? É o que a gente fala hoje do desmatamento, né? Que é algo que, assim, está tomando grande proporção e se a gente não tomar cuidado, vai impactar no nosso futuro. As pessoas precisam ter consciência disso. E, por exemplo, para esse tipo de situação, desmatamento ilegal, né? Como que é montada uma operação? Tem todo um planejamento estratégico? Como que funciona? Sim, a gente trabalha com todo esse planejamento estratégico, trabalha com inteligência e hoje a gente usa muito o monitoramento ambiental e também a utilização de drones. Então, toda operação que a gente vai planejar, a gente vai analisar aquelas áreas de risco ambiental, né, aquelas áreas mais sensíveis ou até contumaz, né, que já são corriqueiros, alguns desmatamentos. Então, a gente tem um olhar todo cuidadoso em cima disso. E através de monitoramento, a gente vai fazendo acompanhamento através dos satélites para a gente identificar pontos críticos, né? E lá que a gente vai empregar o nosso policiamento já com o uso de inteligência, porque a gente já sabe o que vai encontrar, né? Com o uso de drones também, porque a gente consegue ter uma amplitude do que está acontecendo, uma visão macro, que às vezes por terra a gente não consegue ver. O drone ele está sendo cada vez mais implantado no nosso policiamento em diversas modalidades e ele literalmente está ajudando demais, né? A tecnologia ela está vindo aí com tudo na nossa instituição para auxiliar no combate ao crime. Ela e é muito interessante, porque quando é bem utilizado, traz um resultado muito significativo. Exato. Além do desmatamento ilegal, eu vejo que o policiamento ambiental, ele tem realiza muita operação no combate ao tráfico de animais silvestres, né? Parece que não, mas isso é algo muito corriqueiro, acontece muito.
Sim. Infelizmente. Sim, o nosso comando, ele se preocupa muito com esse tipo de crime e é elaborado diversas operações, né? Eu posso citar uma para vocês aqui, que é a nossa Operação Divisa, em que as nossas equipes são empregadas juntamente com o policiamento rodoviário, que planejam ali as entradas, né, do nosso estado, para ser feito ali os bloqueios policiais e tal. E já em várias situações, né, capitão, a gente teve o êxito de pegar o transporte irregular dos animais, né, transportados de maneira inadequada, que caracteriza realmente o tráfico de animais, que também, né, já aproveitando, Bruna, falando que infelizmente é uma cultura ainda do nosso povo, ter aquele pássaro aprisionado na gaiola, né, e que daí com muita educação ambiental, né, capitão, a gente vai conseguir estar mudando esse cenário. Mas... E eu percebo também a necessidade, parece, de domesticar animais que não são domésticos. Exato. Né? Isso tem acontecido cada vez mais, que também é necessário ter todo um cuidado especial para combater esse tipo de crime. As pessoas cada vez mais querem trazer para o pet, né? Esses animais que são diferentes, os animais silvestres, né? É um crime muito difícil de se combater. É um crime que, infelizmente, é desafiador porque ele é lucrativo. Nós temos a figura da pessoa que vai fazer a captura, a apanha do animal, do filhote, principalmente. Vai ter aquela figura do atravessador, que são... um crime organizado. Né? E vai ter aquele consumidor final, que só existe o tráfico por conta do consumidor final. Exatamente. Né? É isso que as pessoas precisam entender. Quando a pessoa tem aquele papagaio, puxa vida, mas eu cuido tão bem, né? Ele está com a gente há tantos anos. A pessoa não tem noção do que aconteceu antes daquele papagaio chegar. Quantos animais foram mortos no transporte, né? Porque eles são transportados de forma inadequada. Muitos morrem durante o trajeto. Porque para quem está atravessando, para quem está fazendo essa venda, ele não se importa com a vida, não se importa com o animal, ele quer o lucro. Então, assim, se ele pegar 500 e chegar a 10, é lucro. É lucro para ele. Ele não se importa. Então, a pessoa que está comprando de forma ilegal, a gente não pode dizer que não existe uma forma legal de comprar. Existe, a pessoa pode comprar de um criador legalizado. Mas quando a pessoa compra sem uma nota fiscal de uma pessoa, né, que está ali alimentando o tráfico de animais, ela está contribuindo com toda essa degradação da nossa fauna. E dos animais que, por exemplo, eles escapam mesmo da floresta, né? Que é necessário, às vezes, fazer um resgate ou algo do tipo. Isso é função do policiamento ambiental ou do Corpo de Bombeiros? Então, vamos analisar. A sociedade cada vez mais está chegando perto, né, das áreas verdes, né, grandes condomínios. E acontece do animal de vida livre tá transitando. Sim, ele ainda não se acostumou com a invasão, né? Ou está se adaptando a viver na sociedade, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque, assim, a polícia ambiental, ela é responsável por animais silvestres, vítimas de crime, tá? Então, quando o animal é uma vítima de um crime, é da polícia ambiental. Quando é um animal que foi dar um passeio, saiu, entrou na residência de uma pessoa, está machucado... então tem essa diferenciação. Exatamente. Sim. O interessante é ligar para o Corpo de Bombeiros, tá? É 193 que eles vão, porque eles são responsáveis por aqueles animais que estão em risco ou causando risco, né? Eles podem estar machucados ou não, então o ideal é que ele faça isso. E também é legal para quem está assistindo a gente, verificar se no seu município tem a Secretaria do Meio Ambiente, né? Sim. A Secretaria do Bem-Estar Animal, porque o município também é responsável pelo animal da sua cidade. Capitão, uma pergunta, mas nesses casos, né? Eu ligo 190 ou eu tenho um número específico para falar com o policiamento ambiental? O policiamento ambiental, agora, a gente tem uma cabine no Copom, então todo mundo pode ligar 190. Vai ser direcionado para a cabine? E vai ser direcionado para a nossa cabine. Legal, legal. Agora a gente está num período de chuva, assim, intenso, né? A gente recebe aí alertas diários da Defesa Civil, inclusive, por conta do período de chuva, mas nós passamos por um período de seca terrível, que gerou... diversos incêndios. Só que hoje, o que eu penso, nós fizemos uma campanha no passado, inclusive, sobre isso, sobre a soltura de balões, né? Que é algo que também é muito recorrente e é um problema gigantesco.
Exatamente, é um problema principalmente nessas áreas de aeroporto, né, que podem causar risco às aeronaves. Nós tivemos alguns problemas lá no aeroporto de Campinas, que um balão caiu lá, né, e também nas residências, né, porque as pessoas vão lá, se juntam, acham bonito, só que e o depois, quando cai? Né? E o depois é muito complicado. E, assim, as pessoas parecem que escolhem os períodos de mais estiagem para fazer essa soltura, né? Porque é mais difícil, quando fica mais difícil combater, não falar agora não tá tão fácil, vamos causar um problema. Vamos soltar um balão. Né, a gente faz diversas operações, né? A gente conta muito com a ajuda da população quando ela liga 190, né? E ela fala, porque, assim, por mais que a gente tenha toda uma rede de inteligência, né, às vezes a gente não consegue chegar, né, a gente não consegue ter a notícia em tempo real. E a polícia, e as pessoas ligando 190 falando onde está acontecendo, a gente consegue fazer um atendimento mais rápido. E é somente nesses casos que o policiamento ambiental atua em área urbana ou tem outros casos? Não, tem outros casos. A gente, fora a situação da Defesa Civil que você citou, que a gente trabalha em conjunto, né, para resgate, inclusive, de animais. O que cai bastante para nós, né, capitão, os maus tratos. A gente ainda vive com a situação dos maus tratos de pet, né, e a gente atua nessas questões. Também é interessante falar, por exemplo, se pensa, a vegetação já não tem mais nos grandes centros. Tem sim, e a gente atua, inclusive é crime cortar árvore na calçada. Então, toda a ligação que cai para nós, a gente vai verificar na zona urbana, né? E o que mais, capitão? Eu acredito assim, que quando se fala em maus tratos, a gente volta naquele problema que a gente falou no início. As pessoas ainda, por uma cultura, não sabem, algumas, que o que elas estão fazendo é maus tratos. Que deixar um cachorro na corrente o dia inteiro preso no sol é maus tratos. Às vezes ela foi criada daquela forma, achando que isso é algo normal, mas não é. Né? Então, eu acredito que volta naquele problema de chegar lá na situação e mostrar para a pessoa que o que ela está fazendo não é correto. Sim. E uma das coisas muito importantes que o policiamento ambiental faz é a educação ambiental, né? Tanto para crianças quanto para adultos. E é muito legal trabalhar com a criançada porque ela cobra lá em casa. Né? Ela vai para casa e cobra do pai, cobra da mãe, né? Inclusive essas situações. Então, a gente faz um trabalho muito legal com a educação ambiental com crianças, né? Com várias idades, cada criança, e é engraçado, cada etapa, né? Porque elas chegam em casa e elas falam mesmo, mãe, olha, eu aprendi hoje que isso que a senhora está fazendo não é o correto. Mamãe, não pode fazer isso, porque, é crime, eu aprendi. Então, assim, a gente tem os trabalhos voltados para cada faixa etária, né? Crianças menores, algo mais lúdico, né? Então, é bem legal essa abrangência que a gente faz, que é um serviço que também a gente presta, não só nos centros urbanos, mas também na área rural. Essas educações, né? Esses projetos de educação ambiental, eles acontecem no quartel, né? É possível que eles visitem o quartel ou eles acontecem dentro da escola com um projeto específico? Como que funciona? Nos dois casos, né? Se a escola pede para que a gente vá no local, a gente vai procurar saber o tamanho, né, a quantidade de crianças, a idade, a faixa etária do público, né, para a gente poder direcionar, né, a educação. Ou também a gente pode recebê-los no quartel, que é muito bacana, porque eles vão conhecer, né? Assim, vai depender da demanda, né? Atualmente, a Polícia Ambiental, a gente trabalha... Né, o Comando Geral, no ano de 2025, ele assinou a Carta de Serviços do Policiamento Ambiental, né, que é o policiamento ambiental, a fiscalização ambiental, o monitoramento, a educação ambiental, ela entra como um dos serviços primordiais da Polícia Ambiental. É fazer agora... para colher no futuro. Para colher no futuro. Eu falo que isso que a gente faz é um patrulhamento preventivo, né? A gente começa ali no comecinho, vamos fazendo toda aquela educação, esperando que ela reflita daqui a alguns anos. A gente tem hoje o programa Vizinhança Solidária, né? Que ajuda muito no 01, com essas questões de fiscalização e denúncia. No policiamento ambiental, existe muito essa parte assim, de denúncia, que as pessoas elas se reúnem para fazer projetos, para ligar, para questionar algum problema? Existe bastante isso?
muitas das nossas denúncias chegam através da comunidade. Da comunidade, né? Por mais que a gente faz todo um policiamento inteligente, com monitoramento, nós temos um setor técnico que cuida só disso, que está ali diariamente mapeando, né, as nossas cidades, nossa região, mas é muito importante quando a comunidade nos procura, porque às vezes, não só desmatamentos, a gente pensa também nos outros crimes que estão acontecendo, que às vezes a gente ali não consegue saber se a comunidade não chegar. Então, ele é muito importante. Então, é muito importante. É muito importante que a gente tenha consciência e que a gente saiba o canal específico e quem a gente deve procurar, né? Porque eu acredito que juntos nós somos mais fortes para combater qualquer tipo de problema. Com certeza. Denúncias falsas. Tem muito problema lá no policiamento ambiental referente a isso? Eu acho que não chega a ser uma denúncia falsa que a gente pode falar. Eu acho que existe muita confusão, né, quando vai denunciar. Por exemplo, o que pode acontecer? O cidadão lá está vendo um corte de árvore. Então, na cabeça dele está tendo ali já uma degradação. E aí, que o nosso policiamento, quando chega lá, era, um exemplo, um eucalipto. Ou um corte autorizado pela prefeitura, Exatamente. por algum motivo que colocava risco. Então, acho que denúncia falsa não entra muito, né, capitão? É mais difícil o trote, né? Mas isso aí, para a gente estar coibindo essa perca de força de homem e material, o nosso monitoramento, que a capitã estava citando logo atrás aí, o que é o geopoliciamento, ele faz esse trabalho, ele tem esse cuidado pelo satélite ele consegue observar o tipo de vegetação que está ali, se existe uma autorização. Então, o policial, se ele for, é porque realmente é um crime que ele tem que coibir. Ainda falando em denúncia, uma curiosidade, tá? Teve alguma denúncia que levou a algo muito grande, uma operação muito grande, através de uma pequena denúncia que foi descobrindo algo muito grande? Ou elas ajudam rotineiramente no dia a dia? Olha, aconteceu comigo uma situação que quando eu cheguei no quartel, depois do meu atendimento de ocorrência, né? Um coletor de lixo, ele estava fazendo o trabalho dele lá e daí ele viu alguns canários, né, da terra mortos enfiados no saco de lixo. E aquilo lá chamou a atenção dele e ligou para nós. Aí, como eu já estava ali no quartel, estava bem próximo, foi na cidade de Sorocaba, eu fui até o local e a gente conseguiu fazer a apreensão de mais de 500 canários da terra. O cara era realmente um traficante, né, de animal silvestre. A gente conseguiu, era todo recém-capturado, então a gente retornou eles no habitat natural. Foi bem interessante porque o cidadão lá que viu essa situação teve essa percepção que não era uma coisa normal. Né? Ligou para nós. Então a gente resultou nessa liberação dos canários, tal. A gente conseguiu voltar eles para a natureza. Foi feito um auto de infração porque também envolveu maus tratos, enfim, tinha muito mortos, né, no meio. E foi uma ocorrência legal, foi que o público ali. E deu certo que a resposta foi imediata nossa, né? Fosse montada uma operação. Isso. E resolveu o problema. Falando ainda de ocorrências especiais, assim, já tem um tempinho de carreira, né? Já são alguns anos de polícia. Teve alguma ocorrência marcante durante esse período? Para a vida dos senhores, assim? São bastante ocorrências, assim, né? Algumas, assim, que chamam a atenção, que desperta. Aconteceu uma em Tatuí, né? Da vaca que ficou atolada lá. Então, houve uma mobilização muito forte. Uma comoção, né? É verdade. E daí, né, a gente se une ali para estar fazendo o trabalho. Mas são várias. Sim, a que eu mais me recordo, assim, que, né, teve um final diferente, foi a fuga de um macaco do zoológico de Sorocaba. Né? Era uma chimpanzé muito inteligente e ela começou a ver o movimento do tratador, como é que abre, como é que fecha, né? Na hora de ser alimentada. Ele marcou uma bobeira, ela fez aquilo que ela já estava observando. Ele entrou, fechou a porta, ela viu, abriu a porta e saiu para passear no zoológico de Sorocaba. Graças a Deus era um horário que estava vazio, poucas pessoas, né? A equipe do zoológico conseguiu fazer uma contenção. Não, a contenção não do animal, sim das pessoas. Conseguiu retirar essas pessoas, colocar em local seguro e nos acionou. Né? Falou assim, pelo amor de Deus. Né? Ela tá passeando pelo zoológico. Aí nós fomos. Ela inverteu o papel. Ela falou, deixa eu ver aqui como que é, né? Passear.
Aí nós fomos lá, foi o corpo de bombeiros, foi o policiamento diário e foi a gente. A nossa preocupação era que ela fosse para a rua. Enquanto ela estava dentro do zoológico passeando, ela está dentro de um ambiente controlado. A nossa preocupação é que ela passasse pelos muros e fosse para a rua. Aí a gente perderia total controle. E teve um determinado momento, né, Camargo, que ela estava no telhado e ela olhava para a gente, que a gente estava próximo à rua, e olhava para o outro lado, para os tratadores, e ela deu um passo para frente na nossa direção. Naquela hora, eu falei, se eu tiver que correr, eu não corro, né? Aí ela viu que nós éramos estranhos, não estava ali no habitual dela, então ela pulou. Preferiu voltar, ela falou, não, ela eu sei o que tá me aguardando. Em cima dos tratadores. Aí foi aquela correria, todo mundo correndo, querendo não, um chimpanzé. É um animal forte, né? Se ela for bater, der um soco ou até morder, é um estrago, né? Pode até a pessoa vir a morrer. E ela desceu para o lado dos tratadores, seguiu o passeio e voltou para a gaiola e se fechou. Não preciso de ajuda. Nós não precisamos Eu sei muito bem o que eu estou fazendo, ela por favor. Deu uma volta, deu uma volta e assim, teve um final inesperado, porque a gente não imaginava que fosse fazer isso. Graças a Deus deu tudo certo. Ela não foi para a cidade, ela só ficou ali dentro, deu um passeio, assustou todo mundo. As pessoas nem imaginam, né? Que a gente voltou. Lida com essa, que a polícia militar lida com esse tipo de coisa. Exatamente. Acha que o que a gente faz no nosso dia a dia é só combater o crime ali, é um roubo à banca, um sequestro, né? Não. A gente está em todas as frentes, né? Exatamente. Conta uma história dessa, as pessoas falam assim, não é possível. Pois é, acontece. Desde uma ligação para trocar um gás, que eles não acreditam, porque eu falo, olha, a gente recebe até ligação para ajudar a trocar gás. Tem a senhorinha lá, sim, que ela não consegue, ela mora sozinha, ela precisa de ajuda, e ela vai ligar para quem? Ela vai ligar para a polícia militar, ela vai ligar o 190. Então, a gente tem que estar preparado, né? Independente de ter feito o curso ou não, na hora, se você, olha, não tem o curso preparatório para lidar com o chimpanzé, mas se acontecer, a gente vai ter que resolver. Né? É isso aí. Porque nós temos o nosso curso de manejo, mas nunca foi com o chimpanzé, né? Com o chimpanzé e não numa situação com o chimpanzé inteligente, diga-se de passagem, que estava totalmente ciente do que estava fazendo. Ela tinha sido levada para Sorocaba, parece que para namorar lá com o outro lá e tal, e acho que ela não gostou. E aí muito. não gostou da ideia, falou, vou fugir daqui, não quero. A gente começou falando do monitoramento de drones, né? E nós falamos que a gente consegue monitorar uma área, né? A gente consegue fazer, ter uma visibilidade maior do que está acontecendo para a gente conseguir montar uma operação para lidar com aquele crime que está acontecendo ali. Além do drone, qual outro tipo de tecnologia que está sendo usada? Vocês costumam usar a inteligência artificial hoje em dia? Ou tá só no drone? Como que está funcionando? A inteligência artificial, ela é utilizada, mas assim, o que a gente prefere é o nosso policial mesmo fazendo diretamente no satélite. Porque a inteligência artificial, a Secretaria do Meio Ambiente, ela trabalha com isso, vem para nós alguns alertas, aí o nosso policial ele pega esse alerta e trabalha em cima. E, o que eu posso dizer, como a capitã já mencionou, nós trabalhamos com quadrantes. São Paulo é dividido por quadrantes, né? Então, é o patrulhamento remoto mesmo que a gente faz. O policial lá, ele fica sobrepondo as imagens, né? De um período que a gente captura no satélite de 5 anos, de 4 a 5 dias atrás, né, capitão? Então, isso. O policial ele fica ali fazendo um patrulhamento remoto e quando ele vê ali que houve uma diferenciação ali na cor ali do mapa, daí ali ele direciona os esforços dele e daí ele consegue concluir se realmente é um crime que aconteceu ali, que é uma coisa também importante, viu, Bruno, a gente citar. Porque às vezes pode ter aquela percepção do cidadão que, mas a polícia ambiental não fez nada. Não é crime. Ou que eles estão fazendo, mas por que isso não é crime? Por que você está fazendo esse tipo de coisa? Exatamente. Também tem isso. Tem. E essa percepção que, de repente, a população pode ter do policiamento ambiental, ela é nula. Porque ainda que tenha, infelizmente, ocorrido o desmatamento, olha que legal, a gente vai lá, vai fazer o auto de infração, nós vamos mapear a área que houve a destruição, né? E essa área ela vai ser recuperada. Então, é uma área que a gente trabalha em cima, tem a recuperação do dano ambiental. E eu trouxe para vocês aqui, inclusive, uma estatística que em 2024, o estado de São Paulo recuperou mais de 16 mil campos de futebol,
de área de vegetação nativa da Mata Atlântica e do Cerrado. Então, é o trabalho nosso, que é um trabalho de formiguinha. Muitas vezes, que nem eu falo, infelizmente houve realmente a supressão, mas não quer dizer que houve a supressão que o policiamento ambiental está ficando inerte. O policial vai lá, vai fazer o auto de infração, essa área vai ser recuperada e o meio ambiente vai ser ressarcido. E as pessoas, elas costumam achar isso, né? Que não é grave. Nossa, mas era um campo de futebol, era um local de diversão. Só que, pessoal, quanto isso pode estar impactando no nosso futuro? Demais. É isso que as pessoas precisam colocar na cabeça e entender e se conscientizar. Porque se nós estamos destruindo, vai faltar lá na frente. Nossos filhos já está faltando agora. Já está faltando né? agora. E aí, quando a gente vê aquela imagem, né, do rapazinho respirando, colocando uma árvore com uma máscara e respirando aquele pouco de oxigênio, é o que o policiamento ambiental, com o trabalho que faz de formiguinha, está tentando evitar. Né? Então, as pessoas precisam se conscientizar sobre isso. Né? Quando a gente estava falando, por exemplo, da parte de operações marcantes, tal, eu lembrei também da operação humanitária que a gente fez no Rio Grande do Sul. Porque o policiamento ambiental, eu estava no dia do embarque, eu fui no dia da gravação, lembro que os senhores foram com diversos barcos para lá, né? E assim, claro, que trabalho lindo, né? Que coisa... É um momento triste que a gente tem que se reunir e transformar em algo assim. Eu vi as imagens e eu fiquei bem... Sim. É emocionante, né? Ali, independente da religião, eu acho que foi Deus agindo. Foi Deus respondendo à oração de muitas pessoas que estavam precisando naquele momento. Né? Às vezes o policial, no patrulhamento, errava uma rua. Porque, por desconhecimento, errava a rua. Que nem estavam se vendo as ruas, né? Nós errávamos o caminho porque... E naquele momento que ele errava a rua, ele encontrava uma família que estava precisando. Né? Então, assim, no começo foram muitos resgates com os barcos, né? Foi um trabalho maravilhoso que a Polícia Ambiental fez, uma sacada que o Comando Geral, junto com o Comando do Policiamento Ambiental, fez. Porque, querendo ou não, a gente age, né, nessas ações de defesa civil. Né? Nós temos esse conhecimento, nós temos viaturas apropriadas. Estamos preparados, Estamos preparados. Com equipamentos e com treinamentos específicos. Por mais que fosse uma situação nova, a vontade de estar lá, a vontade de fazer a diferença, ela supriu tudo. Então, assim, os meninos que foram para lá, eles voltaram diferentes, né? Porque realmente é algo que mexe com o ser humano. Sim. Assim, é a função nossa, servir. Né? A gente está lá para ajudar a comunidade, independente, não é só o estado de São Paulo. Não. É para quem precisa. Eu acho que foi uma das ações que eu mais vi. Eu acho que eu vi o Brasil, né? O Brasil se uniu para resolver um problema, né? Eu acho que foi algo assim... Vai ficar marcado. Eu falo que tem algumas coisas que quando eu tiver os meus filhos, eu vou contar, olha, eu sobrevivi ao Covid, eu passei por isso. Falar, olha, teve uma operação humanitária e a gente fez parte daquilo. Nós unimos forças e a gente se ajudou. Né? Deixa eu recapitular aqui, porque eu volto para esse tipo de... toda vez que eu volto para esse assunto, eu fico emocionada. E porque foi algo assim, que mexeu demais com a gente diariamente. Bom, o que você diria para quem acha que crimes ambientais não são tão graves? Nós falamos sobre isso, né? Que as pessoas, elas costumam achar que os crimes ambientais não são tão graves, mas porque elas ainda não têm consciência de como esses crimes vão impactar no nosso futuro. Hoje, a gente já vive o resultado do que foi feito no passado de alguns crimes, né? Hoje, a gente tem escassez de chuva, excesso de chuva, enchentes, que a gente estava falando agora do Rio Grande do Sul, né? Então, a gente já está vivendo o que foi feito de errado no passado. Todo esse descontrole teve uma causa. Então, o que a gente faz hoje, a pessoa que comete o crime hoje, ela não vai ver o resultado hoje. Ela vai ver lá na frente. Talvez ela nem veja. Porque o impacto que é feito hoje vai ser refletido lá na frente. E a gente está vendo cada vez mais problemas respiratórios em crianças, em idosos, por conta da qualidade do ar, né? Essas chuvas. Isso não impacta também só no meio ambiente, impacta também na parte econômica do país. Porque se chove demais, chove de menos, atrapalha a agricultura. Quando atrapalha a agricultura, falta alimento. Falta alimento, aumenta o valor do alimento. Então, algumas comunidades, algumas populações, elas acabam sofrendo muito mais com o resultado desse crime, que a pessoa acha que é pequenininho, que não está vendo o resultado, mas ela tem, sim, um impacto muito grande. Como eu falei, a gente vive hoje
o resultado de crimes feitos no passado, né? E amanhã, se a gente não cuidar do hoje, vai piorar cada vez mais. Esse impacto não é só na saúde, é um impacto financeiro. Exatamente. E é isso, né? Porque a gente, durante um período, a gente sabia exatamente se naquele mês ia chover, se ia fazer sol, se... Hoje em dia não tem mais isso, pessoal. Durante um dia chove, sol, calor. Daqui a pouco no inverno tá calor, no verão tá frio. E nada mais é do que o impacto do que o desmatamento, a poluição vem fazendo com o meio ambiente, né? Bom, para quem quer ingressar no policiamento ambiental, qual a dica? Quem quer seguir a carreira? Olha, eu quero cuidar do meio ambiente. Eu quero ser um policial ambiental. É o momento da propaganda agora, né, propaganda do policiamento ambiental. Aproveitem, esse é o momento de captar os novos policiais ambientais. Então, eu diria o seguinte, venha que é o melhor lugar para se trabalhar a polícia ambiental. Eu sou suspeita para falar que eu sou apaixonada pelo policiamento ambiental, tanto a parte da legislação é uma delícia, a parte do operacional, quando a gente vai a campo, é muito gostosa, é um policiamento diferenciado. É bem dinâmico, né? É muito dinâmico, assim, as ocorrências cada dia são diferentes, né? A gente tem sempre, né, ocorrências diversas, é um aprendizado, é um estudo, é muito gostoso, porque a gente, antes de ir para a rua, para campo, a gente estuda, a gente debate a ocorrência que a gente vai atender, né? Nós temos muitos treinamentos, todo dia, o policiamento todo ele vai receber o mesmo treinamento, a mesma instrução para todos, para que seja, né, unânime aquele aprendizado. Então, a gente vai para a rua, a gente vai discutir a legislação, né? É um ambiente maravilhoso. O policiamento embarcado é uma delícia quando a gente faz. O policiamento embarcado, né? Também tem inauguração daquelas super lanchas, né? Aquelas, eu fui numa inauguração de uma lancha blindada, as pessoas não têm nem noção dos equipamentos que a gente tem. É muito gratificante trabalhar no policiamento ambiental, porque o trabalho, como o Camargo falou, é o trabalho de formiguinha, mas não é para nós, é para todos. Saber que está fazendo algo para o futuro. É para o futuro, é para agora e é para o amanhã. Né? Então, assim, é muito gratificante quando a gente fala nisso. Então, assim, se a pessoa quer vir trabalhar para o policiamento ambiental, é aquela pessoa que quer fazer a diferença. Da escola, eu consigo ir direto para o policiamento ambiental? Como que funciona? A base do policiamento é a mesma. Todo mundo vai entrar nas escolas, né? A base vai ser a mesma. Caso no final seja aberto, né? Caso o edital seja para o policiamento ambiental, já consegue direto. Se não, a pessoa vai ter que esperar o tempinho para poder colocar pelo o policiamento, nome. Coloca o nome, faz o curso. Isso, vem, conversa com a gente, né? Porque às vezes a pessoa não tem noção do que a gente faz, então a gente explica o que é, né? A magnitude do policiamento ambiental, né? E a pessoa, assim que possível, vem trabalhar com a gente vai dar todo aquele suporte. É assim, Bruna, às vezes a gente conversa com o pessoal que está trabalhando no 90 e eles falam muito assim, mas é muita lei que eu tenho que estar sabendo e tal. Aí eu falo assim, pessoal, fiquem tranquilos, porque é claro, a legislação ela é um pouco mais complexa, tal, você tem que ali sempre estar buscando novas informações. Mas assim, a gente tem também, né, capitão, a gente não citou, a gente tem o nosso GPO, que é o Guia de Procedimento Operacional, que ele é o nosso norte, né? Então, quando o policial ele consegue começar a compreender daquilo que ele está vendo ali em loco e ele consegue amoldar ali no GPO, aí vem toda a sua conduta, né? Como que você vai seguindo passo a passo. Então, não é difícil. Mas é claro, tem que ter o empenho, tem que gostar, diferente. Vai andar de barco, vai fazer trilha, vai pegar bicho. Tem o plus, né? Tem o plus. 3 dias fora de casa, que a gente faz muitas operações de caça, principalmente na nossa região, né? O foco a gente tem a caça, a gente tem um palmito ainda sendo... todo mundo, né? Eu falo que na Polícia Militar tem espaço para todo mundo. É maravilhoso. Se você tem um desejo, uma vontade de ser algo, aqui tem lugar. Exatamente. Quando a gente vai fazer entrevista, a gente começa a conversar e eu vejo, né? A gente faz aquelas perguntas, mas e aí, gosta de andar no mato aí? Não, eu gosto, eu já faço trilha. Eu falo, então aqui está no lugar certo. Tá no lugar certo. Vai andar. Porque tem, né, essas ocorrências que o policiamento ambiental precisa fazer trilha, precisa explorar uma área desconhecida, tem tudo isso. Tem locais que nem a nossa viatura, porque nossas viaturas são 4x4, porque o nosso terreno ali, ele é acidentado, ele precisa, praticamente um trator, né? E há locais que nem a viatura chega. Aí é o momento que a gente desembarca e vai a pé. E são trilhas de 4, 8 horas. A gente já fez operações de ficar 2, 3 dias.
Porque a gente gosta. Nem um desgaste físico, nada. A gente nem comentou, mas, por exemplo, a gente tem muita ocorrência envolvendo o corte de palmito, né? O palmito Jussara. A pessoa fala, nossa, mas existe o palmito? Não existe. Na nossa área ali de Itabiraí, Juquiá, tem bastante ali que o pessoal ainda tem essa cultura de cortar o palmito. E o comércio é legal. O comércio é legal. Sim. Né? Não, quando a gente pega ali o local que é feito, é aquela água suja que ele está usando para beber, usando para banheiro, que ele vai fazer toda aquela manipulação. Então, quando a pessoa vai comprar, né, verifica onde ela está comprando, né, não compra lá daquele senhorzinho que está vendendo ali na beira de estrada, porque o processo de fabricação não teve e vai te as trazer condições problemas adequadas. sérios. Exatamente, botulismo, entre outros problemas de saúde. Bom, está chegando ao final o nosso podcast. A pergunta final. Qual a mensagem que os senhores gostariam de deixar sobre a importância do policiamento ambiental? E o que eu posso dizer, que é uma coisa minha, que, como eu falei, eu amo o policiamento ambiental, é o nosso compromisso, né, com o meio ambiente e com a vida, né? Não só de agora, como do futuro. Então, assim, é o nosso compromisso. O policiamento ambiental é feito de homens e mulheres que têm este compromisso, que é a defesa da vida e o meio ambiente. Sargento Camargo. Eu vou parafrasear o nosso eterno comandante Enio, que é o nosso comandante do 5º. Ele dizia muito assim, quando a gente estava assim, em reuniões, tal, em situações de operações, que eu falei assim, nossa, é uma frase muito, muito interessante. Nós, policiais militares, já temos uma missão já diferenciada, né? Mas ele falava assim, os policiais ambientais, eles protegem, eles cuidam da criação de Deus. Então, façam com amor e tal. E eu achava super interessante isso que ele falava e acho que é isso que eu trago. E é uma realidade. A gente cuida da criação de Deus. Gente, essa foi forte. Para fechar. Bom, muito obrigada, Capitão Luciana, Sargento Camargo, muito obrigada. Você que deseja saber de algum outro tema específico, comenta aqui nesse vídeo, deixa lá a sua curiosidade para que a gente já prepare um próximo podcast. Se ainda não segue, sigam as nossas redes sociais, o @PMESP, nas principais plataformas. E esperamos você no próximo PMcast.